tarde, meu nome é Andréia, sou acadêmica de Medicina da Universidade UPAP, sou aluna do 2º ano, turma B, e vou apresentar o trabalho de Biofísica. O tema que eu escolhi foi Síndrome de Down, tá? Eu vou começar falando o que é Síndrome de Down. Vou ler um conceito para vocês, tá? É uma condição genética onde todos nós temos 23 pares de cromossomos herdados, 23 pares da nossa mãe e 23 pares do nosso pai. Juntando-se formam 46 cromossomos. Na síndrome de Down, a gente tem 47 cromossomos e a alteração ocorre no cromossomo 21, onde ao invés de nós termos um par, 2, nós temos 3. Por isso que se chama trissomia do cromossomo 21, tá? O diagnóstico. Normalmente o diagnóstico ele é feito através de uma ultrassonografia que a gestante faz e aí aparece uma alteração na translucência nucal, ou seja, o tamanho está alterado. Então, a partir de uma ecografia feita no período gestacional, já é possível diagnosticar a síndrome de Down. E aí, quando a criança nasce, normalmente são feitos exames para saber a alteração cromossômica. O nome do exame é Estudo do cromossomo pode comprovar a síndrome de Down. Exatamente isso que eu falei. Um estudo do cromossomo após o nascimento pode confirmar o diagnóstico de síndrome de Down. Quais são as características principais? A síndrome de Down, às vezes, ela é bem simples de ser diagnosticada, porque quando o bebê nasce, são características que a gente já consegue diagnosticar logo ao olhar. Você vai observar o quê? Um olharzinho mais puxadinho, né? Os olhos são arredondados, o rosto também é arredondadinho. Ele tem a língua normalmente com a protuberânciazinha para fora, tá? Que é o que a gente chama de língua protusa, orelhas pequenas, ele tem pregas palmar, tá? Ele normalmente, o síndrome de Down, ele não tem uma estatura muito alta, você pode ver que todos os síndromes de Down praticamente são pessoas baixas, tá? E ele tem doenças cardíacas e o nível intelectual dele é diferenciado de outras crianças, é um nível intelectual menor, tá? O que os pais podem fazer quando a criança é diagnosticada com síndrome de Down? O fato de uma criança ser diagnosticada com síndrome de Down não quer dizer que ela não vá ter uma vida ativa como as outras crianças. O fundamental, além do acompanhamento médico, psicológico, fisioterapia, fonoaudiólogo e colocar o seu filho em uma escola regular é muito importante, tá? Hoje em dia, as crianças com síndrome de Down conseguem ter uma vida praticamente normal. Porém, isso vai depender muito de como os pais incentivam os seus filhos desde pequeno. O incentivo dos seus filhos, ainda em uma tenra idade, é fundamental para que essa criança seja um adulto mais ativo, ele consiga viver coisas que as outras crianças conseguem praticamente fazer normalmente. Então, quanto mais cedo você incentivar o seu filho com síndrome de Down a terapias, a fisioterapia, a fono, a estudar, ele vai ter uma vida social praticamente normal. Claro que com as limitações de uma criança com síndrome de Down, tá? Eu coloquei aqui algumas imagens de algumas crianças com síndrome de Down, tá? Então, hoje a gente fala muito sobre inclusão do síndrome de Down. Crianças com síndrome de Down conseguem fazer atividades que outras crianças fazem, ó. Aqui a gente tem uma criança com síndrome de Down nadando. Aqui a gente tem uma criança com síndrome de Down. Essa criança aqui com síndrome de Down, vocês podem ver que ela já tem outros comprometimentos motores. Não quer dizer que toda criança com síndrome de Down tenha um comprometimento motor. Tem alguns síndrome de Down que eles têm maiores limitações, é mais severa a síndrome, né? Então, tem alguns que vão conseguir viver
quase que uma vida normal, e tem outros que serão mais limitados. Essa criança que eu coloquei aqui, ó, ela é uma criança cadeirante, ela tem síndrome de Down e é uma criança cadeirante. Então, só lembrando, a importância que tem em incentivar o seu bebê ainda em tenra idade para que ele consiga ter uma vida o mais normal possível é fundamental para a inclusão e a vida dele em sociedade da melhor maneira possível.